Olá, graça e paz, você que nos acompanha no canal Teologicamente. Sou amigo Fernando Luiz postando mais esse vídeo aqui. Vai ser um vídeo curto, mas nós vamos fazer a introdução da aula de número 1, que o texto e o tema é o bom pastor. E nós vamos falar aqui um pouco sobre essa narrativa bíblica que se encontra em João capítulo 10, do versículo 1 ao versículo de número 16. Então depois você pode estar acompanhando com a sua Bíblia, fazendo a leitura desse capítulo e desses versículos, para você entender um pouco mais o panorama dessa lição de hoje. Diz assim a introdução do texto. Nesta lição estudaremos o capítulo 10 do Evangelho de João, destacando a figura de Jesus como bom pastor, aquele que protege, cuida e orienta as suas ovelhas. Analisaremos o contexto em que o nosso Senhor é descrito como a porta das ovelhas, e a conexão desta imagem com o aprisco das ovelhas, que representa o lugar de habitação do rebanho. Por fim, diferenciaremos as figuras do bom pastor e do mercenário, para que possamos reconhecer a voz do verdadeiro pastor de nossas almas. Tópico 1. Jesus, a porta das ovelhas. O contexto. Este capítulo é antecedido pelo capítulo 9, onde Jesus teve uma conversa breve com os fariseus que tentavam encontrar algum ponto de discórdia para acusá-lo. João capítulo 9, versículo 40 e 41. No capítulo 10, o nosso Senhor interrompe essa discussão após a cura de um cego de nascença, que foi expulso da sinagoga da cidade, porque sabiam que o seu testemunho os incomodaria. No entanto, Jesus utilizou a parábola do pastor e das ovelhas para caracterizar os religiosos como falsos pastores e, a mais especificamente, como mercenários. Este relato possui a mesma força da crítica aos falsos pastores presente na profecia de Ezequiel, capítulo de número 34, versículo do 1 ao 10. Tópico 2. A porta das ovelhas. Nesta parábola de Jesus, contada no capítulo 10 de João, destacam-se dois pontos principais. Em primeiro lugar, ele entra pela porta do aprisco, onde se encontram as ovelhas. Você pode acompanhar do versículo 1 ao versículo 3 do capítulo 10. Em segundo lugar, ele se refere a si mesmo como a porta das ovelhas, como está relatado no versículo 7 do capítulo 10. Nos primeiros versículos de João 10, sugere-se que aquele que passa pela porta do aprisco é o verdadeiro pastor, enquanto quem utiliza outros caminhos é associado a ladrões e salteadores. Assim, as ovelhas reconhecem a voz do verdadeiro pastor e não dão atenção ao mercenário. Além disso, Jesus afirma: Eu sou a porta, João 10:7. E logo depois declara: Eu sou o bom pastor, no versículo 11. Estas declarações são direcionadas aos líderes religiosos judeus, que se podem ser vistos como falsos pastores do povo, como diz lá o versículo 11 ao 14, pois não cuidavam, nem protegiam e nem orientavam o povo de Deus. Só dando uma paradinha aqui, para falar sobre essa parte final. Realmente nós encontramos nos últimos dias, se você pegar o que está atravessando a igreja, você vai ver que realmente tem se levantado mercenários, tem se levantado falsos mestres, aqueles que não estão preocupados em orientar, cuidar, proteger, e sim estão preocupados apenas com a lã da ovelha, o que representa a parte financeira, apenas a parte financeira. Aí ele diz no tópico 3 assim: Eu sou a porta. O significado dessa frase, eu sou a porta, é bastante claro. Existe apenas um caminho exclusivo para entrar no reino de Deus, que é através da fé em Jesus Cristo. O nosso Senhor atua como a porta de acesso direto ao Pai, como diz lá em Hebreus capítulo 4, versículo 14 e 15, permitindo-nos aproximarmos dele com ousadia e confiança. Hebreus 4,16, para desfrutarmos de uma relação eterna e significativa com Deus. É essencial crer em Jesus, viver conforme os seus ensinamentos e obedecê-lo plenamente. O nosso Senhor é a porta pela qual todos os pecadores devem entrar. Aí continua dizendo aqui a lição.
ver. Tópico 3. O aprisco das ovelhas. Parábola ou alegoria. O versículo 6 indica que a história narrada pelo nosso Senhor é uma parábola. Trata-se de uma narrativa normalmente breve que ensina através de uma alegoria. Assim, o Senhor se comunicava as suas lições de forma sistemática, utilizando a parábola. Desta forma, as figuras do pastor e das ovelhas servem como símbolo para ilustrar o ensinamento de Cristo sobre o pastoreio das ovelhas no aprisco. Agora a parte final, que é a distinção entre o bom pastor e o mercenário. Tópico 1. O bom pastor, versículo 11, menciona que Jesus é o bom pastor, que sacrifica sua vida pelas ovelhas, em contraste do ladrão do versículo 10, que vem para roubar, matar e destruir. A missão do bom pastor é oferecer vida, tanto na perspectiva eterna celestial da salvação, como na dimensão virtuosa da santidade enquanto forma de viver no mundo. A generosidade do sumo pastor é sem igual, pois ninguém pode defender as suas ovelhas como ele faz. O nosso Senhor é indiscutivelmente o melhor dos pastores. Quem entra no seu aprisco encontra uma vida verdadeira. O mercenário agora. O mercenário, no versículo 12, apresenta a figura do mercenário ao contrário do bom pastor, que se sacrifica pela vida das ovelhas. O mercenário opta por fugir diante do perigo, dispensando e roubando as ovelhas. Não demonstra zelo nem cuidado por elas. Por esta razão é simbolizado como ladrão e bandido. Assim, enquanto o bom pastor promove a vida, o mercenário traz consigo a morte, em vez de construir. Ele destrói tudo o que encontra pelo caminho. Ele abandona as ovelhas à sua própria sorte. A representação do mercenário ilustra o caráter dos falsos líderes e mestres fraudulentos que preocupam constantemente em semear divisão entre o povo de Deus. Então, gente, dando uma paradinha aqui, né, encerrando já essa parte textual aqui que nós lemos, só para fazer um breve comentário de que se há falsos pastores é porque as ovelhas não sabem identificar quem são os verdadeiros pastores. Obviamente que o texto aqui está falando sobre Jesus, o bom pastor, mas enquanto cristãos, servos de Deus que estamos aqui no mundo, temos as nossas lideranças, nós sabemos que tem os bons e os maus. E o que vai diferenciar um do outro é nós analisarmos como Jesus Cristo cuidava do seu povo e como o líder cuida do seu. E aí nós vamos traçar um paralelo para saber se verdadeiramente essa pessoa é ou não é um bom pastor. Bom, gente, obrigado aí você que ficou até o final. Lembrando, não deixe de se inscrever, ativar o sininho das notificações e dar o seu like aqui no nosso canal, Teologicamente, e vamos juntos aí crescer, se Deus quiser. Vamos fazer esse canal forte para divulgar o reino de Deus através da sua palavra.